ao vivo, direto de Anápolis, para falar mais dos desdobramentos dessa polêmica toda, desse absurdo que nós estamos percebendo. E vimos, né, através das imagens, um policial militar atirou num goleiro durante uma partida de futebol utilizando bala de borracha. O caso já virou caso de polícia. Quem traz mais informações ao vivo, direto de Anápolis, é ele, Matheus Medeiros. É com você, boa tarde, amigo. Boa tarde, Jordevar. Justamente isso que você falou, um jogo que começou no campo e terminou na polícia. Situação é a seguinte, antepenúltima rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano, Grêmio Anápolis contra Centro-Oeste. Uma disputa de campo normal. No fim, uma confusão e acabou que a polícia apareceu e um tiro aconteceu, foi disparado contra o goleiro do Grêmio Anápolis. Vamos entender melhor essa situação? Vamos ver como foi essa partida de ontem. Largou na frente do Centro-Oeste. Com menos de 3 minutos, cruzamento rasteiro e Jean Carlos abriu o placar. Não demorou muito para o Centro-Oeste empatar. Cobrança de escanteio e Regis de cabeça mandou para a rede. Teve o gol da virada com Sávio. Vitória do Centro-Oeste, 2-1. Após o apito final, confusão no gramado. E um policial deu um tiro com bala de borracha na perna do goleiro Ramon do Grêmio Anápolis. Reveja que o policial primeiro empurra o zagueiro Kaique, fala algo pro goleiro Ramon que retruca. E na sequência, ele faz o disparo. O jogo aconteceu a poucos quilômetros daqui onde eu estou. Eu estou na central de flagrantes da Polícia Civil aqui na cidade de Anápolis e o jogo aconteceu no Jonas Duarte, o maior estádio aqui da cidade. E o Grêmio Anápolis defende seus jogos lá durante toda essa temporada e acabou que essa situação aconteceu, uma situação lamentável, absurda, inacreditável e talvez até a gente pode falar que ridícula, né? Porque um jogador foi agredido, levou um tiro dentro de campo depois de ter cumprido ali seu papel, sua missão nos 90 minutos do futebol, né? E eu pude falar com o goleiro Ramon Souza, que levou esse tiro. Hoje de manhã ele veio aqui na central de flagrantes, fez seu boletim de ocorrência, deu seu depoimento e depois falou comigo. Vamos ver como foi essa entrevista. A gente viu as imagens, né, que você levou o tiro, uma imagem bem chocante. Para começar, como que você está? Como que está a situação física? Qual que está a sua situação atual nesse momento? A física está sob efeito de remédio, mas é mais o psicológico mesmo que abala, porque é uma situação difícil que a gente nunca imagina passar e é isso. E o que aconteceu naquele momento? Aquela confusão ali na beira do campo, de repente a polícia aparece. O que originou toda aquela confusão? Foi uma discussão após o apito final, normal de jogo, empurra, bate-boca e tal. E já estava tipo apaziguando e cada um já estava indo para o seu lado. Foi quando os policiais chegaram e aconteceu o fato. E você assustou na hora? Qual foi a sua reação? O que você pensou naquele momento? Na hora eu fiquei sem acreditar, porque ele engatilhou e eu meio que tava dando um passo para trás, ele atirou. Aí eu olhei assim, tirei o short, aí na hora que eu vi que realmente tinha pegado, começou a doer muito, eu corri, saí gritando, fiquei totalmente sem chão. Em algum momento houve algum atrito seu com aquele policial ou com algum outro policial? Não, em nenhum momento. Tem as filmagens, tem tudo. Eu falo 3 palavras para ele, abaixa a arma, não precisa disso. Aí é o momento em que ele... E dentro de campo, qual foi a situação? Teve algum conflito entre os dois times? Como foi o prosseguimento da partida? Aquela confusão aconteceu depois? O que originou aquilo tudo? Não, a partida foi uma partida bem disputada entre os dois times. Foi mais depois do apito final mesmo que teve um bate-boca lá, não sei, até nem sei, porque eu estava longe, estava no outro gol, né? Eu cheguei já só para separar, já aconteceu isso. E quantos pontos você tomou na perna? Foram 5. E agora você está fora do campeonato? Qual que está a situação, seu futuro agora nos próximos jogos? Perdi o campeonato aí, né? Perdi uma oportunidade boa na minha carreira, mas agora é bola para frente, trabalhar e continuar. E aqui você fez um boletim de ocorrência, certo? Certo. E o que está descrito nesse boletim de ocorrência? Como é que foi a conversa sua com o policial? Aí o jurídico vai responder. E aí, mas você teve a oportunidade de contar toda a história, a sua versão, o que aconteceu? Tive a oportunidade. Então, muito obrigado.
Jordevar, um acontecimento que eu apurei aqui mais cedo com o próprio goleiro Ramon e também com a assessoria de imprensa do Grêmio Anápolis, é que eles disseram que depois do disparo, né, o policial militar teria tirado sua identificação do uniforme, aquela etiqueta que identifica cada policial no uniforme, ele teria tirado, então ele não foi identificado ainda. Por isso, a Polícia Militar soltou uma nota sobre esse episódio de ontem. A nota diz o seguinte: Polícia Militar informa que, diante do ocorrido na final da partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, foi determinada de imediato a abertura de um inquérito policial militar pela Corregedoria para apurar os fatos com o devido rigor. Ressaltamos que o disparo efetuado foi feito com munição de elastômero, conhecida como bala de borracha, armamento menos letal. A Polícia Militar de Goiás reafirma seu compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros. Então, ontem tivemos tanto futebol pelo Brasil, mas o que ficou marcado foi essa cena lamentável, essa cena absurda no estádio Jonas Duarte, Jordevar. Ô Matheus, eu vou pedir ao pessoal, enquanto a gente conversa, para colocar essa imagem, que eu quero comentar um detalhe, porque veja bem, a gente percebe o recuo dos jogadores. O goleiro, inclusive, dá 2 passos para trás quando ele recebe esse tiro na perna, né? Não há necessidade nenhuma. É claro que esse equipamento existe, ele pode ser utilizado de forma legal quando há riscos para o policial, quando ele está sofrendo ataques, alguma coisa assim. Nesse caso aí, pelo contrário, a imagem é muito clara. O policial não está sendo ameaçado, tá vendo ali? E de repente, quando as pessoas já estão saindo, um deles é o goleiro, que já dá alguns passos para trás, de repente ele recebe esse tiro na perna e sai correndo. Um fato lamentável, absurdo, identificar esse policial, e não será difícil, porque mesmo ele tirando, né, a identificação, a polícia sabe quem são os policiais militares que estavam nessa operação. É a questão de investigação. Provavelmente, nesse momento, a Polícia Militar já tem um nome para colocar nessa investigação do IPM, que é o Inquérito Policial Militar. Ô Matheus, você chegou a conversar com os policiais que estão olhando esse caso ainda ou ainda não? Com os policiais ainda não, apenas com a parte do Grêmio Anápolis, né? Conversei com o diretor do Grêmio Anápolis, que falou que perdeu o jogador agora para a temporada, um jogador que veio de empréstimo da Aparecidense, tem apenas 22 anos, estava tendo uma boa sequência nessa divisão de acesso do Campeonato Goiano, e agora ele não joga as 2 últimas rodadas, e ainda fica aquele suspense quando que ele volta a atuar normalmente, né? Porque acaba sendo uma lesão muito grave. Então, com essa parte do Grêmio Anápolis, eu tive a oportunidade de conversar, mas com a parte da Polícia Militar ou Polícia Civil ainda não. Tá certo, a gente vai aguardar, é claro, o desenrolar dessas investigações, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, porque ele realmente agora está fora do campeonato, vários pontos foram dados na perna dele por conta dessa situação lamentável que não é coisa de futebol, pelo contrário, né? Mas, ô Matheus, agora falando de futebol mesmo, hoje tem um jogão, hein? Hoje tem jogão, Jordevar. Agora, falando de futebol, o clima até muda, né? Hoje é o Atlético Goianiense enfrenta o Palmeiras. Duas extremidades da tabela, né? O Atlético Goianiense ali na vice-lanterna, tentando sair do buraco da zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras quer chegar à liderança. E o Atlético tem um desfalque importantíssimo para essa partida. Luiz Fernando. Mas, Jordevar, tem muita gente que acha que até seria o momento do Luiz Fernando cumprir essa suspensão, já que um jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque seria um jogo descartável. O que você acha disso? Eu acho que você não pode descartar jogo nenhum, né? E o Luiz Fernando é importante em qualquer época. Claro que ele vai ter que cumprir essa suspensão, mas vai que o Atlético começa a renascer das cinzas, né? Agora tem a estreia de verdade do técnico Wagner Mancini na beira do campo. Vamos ver o que ele vai propor de diferente, né? Ele já tinha adiantado que não haveria uma grande reformulação de elenco, porque pouco tempo para treinar, né? Ele teve apenas 5 sessões de treinamentos para organizar a equipe. Não dá para mudar muita coisa, mas pelo menos a atitude, né? O que a gente espera é que o Atlético tenha uma atitude um pouco mais assertiva, porque gás os jogadores estão dando. E agora, sem o artilheiro, fica um suspense aí. A gente está vendo quem entra no lugar. Se vai ser o Alejo ou então se vai ser o Ione Gonzalez. Tem até um mistério na escalação porque o técnico chegou agora, mas vamos torcer para o Atlético arrancar pelo menos um pontinho, né? Pensando que é um jogo contra o Palmeiras, um pontinho lá no Allianz Parque tá bom. Tá certo. Olha, eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram dizendo o seguinte: quem vai ganhar a Copa América, Colômbia ou Argentina? Qual você votaria?
Olha, eu já tinha adiantado que a Colômbia ia para a final, né? Pelo menos isso eu acertei. Colômbia e Argentina na final. A Colômbia está jogando mais bola. A Colômbia hoje joga o melhor futebol da América do Sul. Só que a camisa pesa, né, Jordevar? A camisa pesa, então se fosse para apostar, apostaria na Argentina. Pois é, aqui na enquete, a parcial aqui está 47% acham que a Colômbia vai ganhar, 53% torcem para a Argentina. Acham que a Argentina vai ganhar. É isso. Mais alguma novidade? E você acha o quê? Acho que a Colômbia ganha. Olha, então, imagina, a Colômbia campeã, estamos precisando de um campeão diferente, né? Sempre é bom ganhar da Argentina, né? Mesmo que não seja o Brasil. Sim, sim. Abraço. Abração, Jordevar, até mais.